Capítulo 5. A disciplina da graça. Uma coisa que todo cristão precisa compreender é a diferença entre a posição e estado. Posição é aquilo que somos em Cristo diante dos olhos de Deus, o estado é a forma como nos encontramos no momento. A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. Quando o nosso estado se torna ruim, o Senhor nos disciplina. O objetivo de sua disciplina é nos levar à expressão à glória da nossa posição em Cristo. A diferença entre a posição e o estado. Todos nós precisamos compreender que existe uma diferença entre nossa posição e nosso estado. O nosso estado muda todo dia, mas nossa posição permanece a mesma para sempre. Uma coisa é a nossa posição, outra é o nosso estado momentâneo. Sua posição diante de Deus já está estabelecida. Sua posição como filho, justo, santo e inculpável, nunca muda. Assim, a sua posição nunca muda, mas o seu estado sim. Às vezes, você se sente entusiasmado, outras vezes fica deprimido. Há momentos em que você fica nervoso, há outros em que está de bom humor e cheio de alegria. Há dias em que você está generoso, outros em que quer guardar tudo para si. Há dias de muita alegria e outros de imensa tristeza. Como você percebe, o seu estado é flutuante e transitório, mas a sua posição diante de Deus é permanente e eterna. Sempre se avalie com base na sua posição, nunca com base no seu estado momentâneo. Nunca avalie a sua posição com base no seu estado, mas sempre julgue o seu estado com base na sua posição. É normal pensarmos: hoje de manhã tive impulsos ruins e quase agredi uma pessoa. Agora Deus não tem uma opinião muito boa a meu respeito. Eu me deixei levar por aquela tentação. Agora Deus não tem uma posição positiva a meu respeito. Como posso servi-lo agora? Como vou liderar? Essa é uma situação muito comum. Permitimos que o nosso estado afete nossa percepção da posição. Entretanto, aos olhos de Deus, seu estado não pode alterar sua posição. É assim porque sua posição foi conquistada por Cristo e não por você. Consequentemente, você não pode alterá-la. Permaneça na posição. Há um exemplo maravilhoso desse princípio no Velho Testamento. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, ele precisou passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo de Israel e contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse. Assim, Balaão é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel, e isso não pode ser revogado. Eis que para abençoar recebi ontem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Números capítulo 23, do versículo 20 ao 21. No verso 21, ele diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Veja que afirmação espantosa. Essa é a nossa posição na aliança, pois ele disse: das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não diz que não havia pecado em Israel, apenas diz que não os vê. Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê iniquidade em Israel. Quando Ele nos olha, não vê pecado em nós. Sabe por que Deus não viu iniquidade em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo, e nele havia o altar de bronze que aponta para a cruz, e todos os dias o cordeiro era imolado nele, lembrando-nos do Senhor Jesus. A sua posição hoje está em Cristo. Estando em Cristo, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo que não tem pecado. O seu estado pode ser eventualmente ruim, mas a sua posição é eternamente divina. Se isso era verdade na velha aliança, muito mais agora. Uma vez que Deus disse que somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado. Alguns acreditam que suas muitas quedas e pecados podem fazer com que sua posição mude diante de Deus. Mas isso é mentira do maligno. O pai pode discipliná-lo, mas jamais mudará sua posição de filho. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20.
Não ignore o seu estado. Uma vez que a nossa posição é muito mais importante, será que devemos ignorar o nosso estado? Claro que não. Julgue o seu estado com base na sua posição. Porque estou próximo de Deus, sou justo aos seus olhos pelo que Cristo fez. Porque sou altamente favorecido no amado, posso pedir a Deus que me ajude a tratar com esses momentos ruins. Quando não entendemos essa verdade, tendemos a julgar a nossa posição pelo nosso estado. Pensamos que a nossa posição depende de nós, e quando o nosso estado muda, concluímos que a nossa posição mudou também. O seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus, mas é inegável que ele também é importante. O seu estado, ainda que momentâneo, pode mudar ou afetar a sua posição diante dos homens. O seu testemunho perante as pessoas pode, inclusive, tirar a paz na mente por causa da comunhão com os outros. O seu estado pode também afetar o seu desfrute das coisas do Espírito e até a sua utilidade na obra de Deus. Por tudo isso, não ignore o seu estado. Temos ensinado muitas vezes que a introspecção é muito prejudicial para a vida espiritual. Isso, porém, não significa que não devemos avaliar nosso comportamento. Devemos fazer isso, evidentemente, sem cair na condenação do inimigo. Preciso dizer que existem dois tipos de autoavaliação. Um que resulta em autocondenação e acusação, o qual procede do diabo, e o outro que é saudável, quando avaliamos as nossas ações para agir melhor. Sabemos que a nossa posição não muda, por isso podemos mudar o nosso estado. Reconheça a disciplina de Deus. Deus pode me disciplinar quando o meu estado for ruim? Sim, claro. A sua posição não muda. Ele vê você como justo, santo e com a sua natureza divina, mas isso não significa que ele não vai corrigi-lo. A disciplina de Deus, porém, jamais muda sua posição diante dele. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os que são filhos são disciplinados pelo Pai. Aquele que não tem sido disciplinado não é filho, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Não existe contradição entre a disciplina de Deus e a sua graça. Pelo contrário, a disciplina de Deus manifesta a sua graça. Um crente depois de salvo nunca perderá sua salvação, mas evidentemente poderá ser disciplinado. A questão que frequentemente ouço é esta: como Deus disciplina? Antes de tudo, precisamos dizer que Deus não é um pai abusivo que faz coisas horríveis com os seus filhos. O Senhor Jesus curou todos os doentes que vieram a Ele e não houve nenhum caso em que Ele colocou uma doença em alguém para lhe ensinar uma lição. Creio que o Pai jamais traz doenças e pragas sobre seus filhos. A extensão da correção é na exata medida do seu amor. Se vejo o meu filho, vez após vez, fazendo o mesmo erro e se aquilo pode vir a resultar em uma grande perca para ele, vou corrigi-lo para impedir que ele sofra a perca. Quando amamos, corrigimos, nunca ignoramos. Deus, porém, não vai corrigi-lo, lhe mandando doenças ou dando um acidente de carro. Deus nunca age como um pai abusivo. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 9. No fim do verso, lemos que, se estivermos debaixo da submissão ao Pai, então viveremos. Creio que o Senhor nos disciplina, mas seja como for que essa disciplina venha, o resultado é que viveremos. Quando estamos debaixo da submissão ao Pai, o resultado é vida e nunca morte. A graça nos educa. Na passagem de Tito 2, podemos ver claramente os 3 tempos da graça de Deus.
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. No passado, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No presente, a graça está educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. No futuro, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja que a disciplina é a graça de Deus nos educando. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos a sua graça em meio aos seus tratamentos em nossa vida. A disciplina na vida do filho pródigo. Creio que podemos olhar para a vida do filho pródigo e observar a disciplina de Deus na vida dos seus filhos. Ele era um filho e precisou ser disciplinado por Deus a fim de que pudesse voltar para sua casa. Ele perdeu o dinheiro. Um aspecto claro da disciplina é que Deus permite que experimentemos as consequências de nossos atos e escolhas. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Receber de volta a injustiça feita é apenas a consequência do erro, não é semeadura e colheita. Quem semeia colhe muito mais do que plantou. Mas experimentar a consequência é como a terceira lei de Newton. Para toda ação, há uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Uma das formas como devemos disciplinar nossos filhos é deixando que eles sofram as consequências dos próprios erros. A pior coisa que alguém poderia fazer ao jovem pródigo faminto num chiqueiro de porcos é dar comida para ele. Se lhe damos comida, a consequência é que ele nunca vai voltar para casa. O Senhor nos permite perder coisas, mas Ele não manda sobre nós doenças e pragas. Deus é um bom pai. Entretanto, imagine um pai que exorta seu filho para que não brinque com a bola na rua por causa do risco de um carro atropelá-lo. Mas o menino ignora e continua brincando na rua. O pai, por amar seu filho, poderá pegar a bola e furá-la. Deus jamais feriria você, mas a bola pode ser destruída. Isso é graça de Deus. Ele perdeu as amizades. A melhor cura para a ingratidão é a perca. Não creio que um filho seja disciplinado com pragas, doenças e maldições, mas você precisa admitir que Deus pode ser muito severo com coisas que nos afastam dele ou que nos levam ao erro. Ele passou fome e foi cuidar de porcos. Uma forma de o Senhor nos disciplinar é com portas fechadas. Deus fecha portas. Frequentemente, crentes encaram portas fechadas. O Pai fecha essas portas porque não são o melhor caminho. Aquela porta fechada disciplina a nossa obstinação em fazer a nossa própria vontade. O garoto certamente procurou outros empregos, mas nenhuma parte se abriu. Sua única alternativa foi ir cuidar de porcos, e estando ali no chiqueiro, ninguém lhe dava nada. Por fim, ele chegou mesmo a passar fome. A disciplina envolve dor. Não há mudança sem dor. Sabemos que um crente pode acalentar certos pecados em sua vida. Ele tem a posição de filho, mas o seu estado pode ser lamentável. Uma disciplina frequente nessa situação é a exposição à luz. Deus mostra o pecado para que o vexame sirva de disciplina. Deus usa o vexame e a humilhação. Cuidar de porcos é a coisa mais humilhante para um judeu. Os porcos são animais imundos e um judeu jamais se sujeitaria a esse tipo de trabalho. No entanto, foi exatamente isso que foi fazer o filho pródigo. O alvo da disciplina de Deus é trazer lucidez, e foi o que aconteceu. Nesse momento, ele caiu em si. O garoto caiu em si e disse: "Pequei contra o céu." É nesse momento que ele decide voltar para casa. O alvo final da disciplina: levar-nos de volta ao Pai. Uma coisa que aprendi durante anos foi que a disciplina aproxima o filho do Pai. Toda mãe sabe que quando disciplina o filho, ele fica ainda mais apegado a ela emocionalmente. Toda criança, quando erra, sabe instintivamente que deve pagar pelo erro. Quando é disciplinada, ela sente paz. Mas quando erra e não é disciplinada, ela se torna ansiosa e angustiada.
Creio que o mesmo princípio se aplica à disciplina de Deus. Deus disciplina seus filhos. A disciplina, na verdade, é algo muito importante para Deus. A Bíblia diz que ele não falava nada com os seus filhos e permitia que eles continuassem lidando com as coisas espirituais de maneira leviana, porque já lhe disse que julgaria sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Samuel, capítulo 3, versículo 13. Assim, vemos que Deus é um pai que pode corrigir com severidade. Ele não gosta quando os pais agem de forma displicente com a disciplina. Eli não fez as coisas terríveis que os seus filhos faziam. Ele foi julgado unicamente porque foi negligente com a disciplina. O nosso Deus é um pai zeloso, que certamente nos disciplinará. Davi também não foi um bom pai. A respeito de Adonias, a palavra de Deus diz que Davi, seu pai, nunca o contrariou. Pode ter certeza de que Deus não é assim. Para o nosso bem, ele vai nos contrariar. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6.